Fla recusa a venda de joia da base. VAR continua sendo discutido após Santos e Flamengo. Alerta no ninho do urubu. Fla terá um setembro decisivo e longe de casa. Inovação com sócios torcedores tenta acalmar os ânimos. Esses são os temas da Rapidinha de hoje. Muito bom dia! Meu nome é Ricardo Perrota, estamos começando mais uma Rapidinha aqui no Zona Rubro-Negra, né? O nosso programa de notícias diário pelas manhãs, né? Em que a gente passa aqui as principais notícias do Mengão e aí a gente pode discutir. Sempre é importante pedir os seus comentários em cada notícia para que a gente possa discutir aqui ao longo do dia, né? Eu tenho visto sempre os comentários de vocês, sempre quando termina o programa, vejo lá os comentários que vocês deixam, dou o like, comento quando tem algum ponto de discordância, até quando eu concordo muito com a opinião que vocês dão. Então, sempre é importante pedir aí o comentário de vocês e, óbvio, o like, né? O like que é de graça e faz com que o programa consiga crescer cada vez mais, ter mais audiência, mais gente conseguindo saber que tem a Rapidinha do Zona. Sempre também pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho aí para ativar as notificações, né, todo dia dos programas daqui do Zona Rubro-Negra. Hoje é terça-feira. A gente começa com Rapidinho, às 21 horas tem a Live Zona tradicional, com os comentários e análise de toda a nossa bancada sobre as principais notícias do dia do Mengão. E como é um dia antes da rodada do Brasileirão, hoje também vai ter o Zona de Apostas, nosso programa que foi criado para ensinar vocês e dar as melhores dicas possíveis para vocês aprenderem a apostar, né, nos jogos de futebol aí do Flamengo, do Brasileirão e também pelo mundo, né? Aí tá aqui no cantinho, aqui em cima, camisa9bet.com, nosso parceiro oficial aqui do canal, né? E aí a gente ajuda vocês se inscrevendo no site e usando o cupom, inclusive, aqui do canal, vocês ganham já um bônus para poderem começar a fazer suas apostas nesse site. Então não percam também, esse programa é bastante interessante, com as dicas de Cleitinho Júnior e Rodrigo Bigode. Vai ter hoje também, tá bom? Logo depois da Live Zona às 11 horas, tá bom? Bom, vamos à primeira notícia, para a gente não perder mais tempo. Fla recusa a venda de joia da base. É isso mesmo. O meio atacante Yuri César teve uma proposta do Al Ain, né, de 2,5 milhões de dólares, né, que equivale aproximadamente a 15 milhões de reais, né, que foi recusada pelo Flamengo. Essa proposta, ela tinha proposto, foi ótimo, né? Essa proposta era pelos 70% dos direitos do jogador. O Flamengo nem se interessou em continuar a negociação. Lembrando sempre, Yuri César tem uma multa de 50 milhões de euros, né? De aproximadamente hoje 300 milhões de reais. Ou seja, são valores bem discrepantes, bem diferentes, né, do que o Yuri César tem de contrato, e aliás o contrato dele vai até 2024, ele é uma das joias do Flamengo que foi emprestado ao Fortaleza, hoje está no banco lá do Fortaleza, mas mesmo assim tem sido bastante acionado quando o Rogério Ceni precisa de gols, tem acionado o garoto, e o garoto inclusive tem feito gols, né, já tem 5 gols em 13 partidas. Sempre importante enfatizar também, o Flamengo, quando emprestou ele ao Fortaleza, era justamente para que ele tivesse uma certa rodagem, criasse mais experiência. E tenho para mim, mesmo não sendo opinião da maioria da bancada aqui do Zona Rubro-Negra, que um dia ele pode até voltar para o Flamengo. Grande maioria aqui do Zona Rubro-Negra entende que ele nem volta mais, que essa negociação provavelmente um dia sairá. O Flamengo venderá Yuri César, tá? A grande verdade é que eu acho que os valores são muito altos. E acho que ele não tem esse destaque todo ainda para uma proposta equivalente ou pelo menos próxima desses valores. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que, de repente, mesmo no Fortaleza, ele conseguiria receber uma proposta equivalente aí ou próxima dos 50 milhões de euros, que é a multa dele? Eu, sinceramente, não acredito muito. Mas deixe sua opinião aí, que é importante. Sempre lembrando que qualquer proposta que chegar para o Flamengo relacionada ao Yuri César, no contrato de empréstimo dele ao Fortaleza, consta aquela cláusula de vitrine, em que o Fortaleza teria direito a 10% da negociação.
Isso também é um fator importante a se enfatizar. O jogador já teve algumas propostas, se não me engano, Valladolid, da Espanha, enfim. Eu não sei se era Valladolid ou Villarreal, agora eu estou em dúvida. Mas já chegaram propostas do exterior e nenhuma foi à frente. Esse é um sinal para mim tão claro de que o valor não chega próximo do que o Flamengo pretende. E parte 2, que o Flamengo, de certa maneira, ainda tem interesse, quem sabe, no futuro, Yuri César voltar à Gávea ou ao Ninho do Urubu, ou seja lá como vocês queiram, tá bom? Enfim, deixem aí seus comentários, é importante para a gente poder debater ao longo do dia e quem sabe também será tema hoje na Livezona. Vamos agora para um assunto bem quente também, o VAR, cara. O VAR do Flamengo e Santos ainda está causando discussões aí pela internet, principalmente na Flá TT, principalmente no Twitter, né? Vamos lá, o VAR continua sendo discutido. O que aconteceu ontem foi quase que inacreditável. Desde o fim do jogo, Santos e Flamengo, o Flamengo venceu por 1-0, grandes emissoras de TV, bancadas, esses programas normais, bancadas, mesa redonda, por aí, que tem... discutiram, e ontem, principalmente também na Sport TV, ESPN, Fox e por aí vai, foi bastante discutido a questão do uso do VAR no jogo entre Santos e Flamengo. É verdade, o VAR realmente interferiu no tempo de jogo, né? Foram aproximadamente 9 minutos de paralisação do jogo ao todo, né, por conta do uso do VAR. Nesse quesito, há de se discutir que é necessário realmente andar mais rápido, apressar essa decisão. Por mais difícil que a decisão seja, embora, se a gente pegar o lance do primeiro gol, o bandeirinha podia ter levantado a bandeira e falar assim, nem precisa do VAR, estava muito impedido, de fácil resolução. Você precisaria de aproximadamente 4 minutos e meio para tomar uma decisão relacionada à anulação desse gol do Santos. E que é correta, sempre lembrando. No segundo uso do VAR, para anulação do segundo gol do Santos, esse mais complicado, embora impedimento, embora interferência do jogador, isso consta na regra, o tempo também da resolução foi muito alto, né? O que ocasionou aproximadamente uns 5 minutos e pouco, se não me engano. Muito bem. Todos os jornalistas tiveram opiniões de que o VAR apitou a favor do Flamengo, de que principalmente o segundo gol do Santos anulado, não existe impedimento por 1 centímetro. Essa é do Sormani, tá? A do Rizek, que é apresentador da Sport TV, é que o VAR, literalmente, ajudou o Flamengo. O VAR tem cores rubro-negras, né? Muito bem. Chega ao fim do dia ontem, e aí a gente começa a ver a atuação de Marcos Braz, principalmente no Twitter, no Instagram também, respondendo às ilações dos jornalistas, né? Às indignações dos jornalistas tão corretos, tão puros, contra a regra. Olha que coisa absurda, gente. O jornalista esportivo fazendo acusações sobre o uso do VAR porque ele foi correto, usou a regra e anulou os gols que estavam incorretos do Santos, né? Enfim, essa é muito a cara do jornalismo brasileiro para inúmeros assuntos, inclusive, né, na atualidade. Então, assim, Marcos Braz começa a responder. E, principalmente, Marcos Braz usa um argumento bastante forte, né? Num lance, se não me engano, no primeiro tempo, em que 2 jogadores do Santos se chocam, o Bruno Henrique está passando por trás. Sim, acho que 95% das pessoas talvez tivessem dado falta ali, porque dá uma impressão de que o Bruno Henrique acaba participando daquilo, de que ele acabou fazendo a falta. Dá a impressão. Acho que muita gente apitaria aquilo ali como falta, tá? Mas o correto é não dar a falta. E seria gol do Flamengo num chute maravilhoso de Arrascaeta. Só que aí o que eu achei mais interessante ainda é que a Flá TT ajudou ainda o Marcos Braz, mostrando um outro lance em que Michael entra na entrada da área, chuta, e o zagueiro do Santos, Lucas Veríssimo, assim, eu não tinha visto, realmente eu não tinha reparado esse lance, não sei se vocês repararam, bota a mão na bola dentro da área, cara.
E a bola muda o seu curso e vai para fora. Pênalti claro. Cadê o VAR? É muito interessante, né? Quando o VAR é contra o Flamengo, e aí foi usado até como argumento, ontem mesmo o Rizek foi jantado pelo Petkovic ao vivo, dizendo, cara, quando o Flamengo fez 3 gols contra o Grêmio, desses aí, alguns eram legítimos, ninguém reclamou do tempo do VAR, ninguém reclamou porque o VAR atuou e foi correto, mas contra o Flamengo, meu Deus do céu, o VAR não pode demorar, o VAR não pode ser correto, não pode. Contra o Flamengo, nada pode. Né? E, enfim, isso tem gerado bastante discussão na internet, nos programas esportivos, e o que eu acho mais interessante, agora os dirigentes estão começando a responder, e a nossa torcida também, o que é bastante importante num caso como esse. Contra tudo e contra todos, sempre, o Flamengo tem que ficar, a gente não tem um dia de paz, né? O Flamengo tem que ficar se defendendo, o Flamengo tem que ficar trabalhando para que mostre-se que as coisas que estão ocorrendo estão todas corretas, não há nada de errado. Enfim, o chororô de Arnaldo Ribeiro, Sormani, Rizek, a ESPN falando que se não fosse o VAR nesse jogo, o Domi talvez já tivesse até caído. Cara, não é o VAR, cara. É o Flamengo. O VAR interferiu corretamente nos gols errados. Enfim, é uma pena, isso é muito o retrato do jornalismo brasileiro atual, né? Eu já podia ter até botado as pinceladas do Perrotinha, mas nem precisei. Vamos lá. Vamos seguir, que já tá, senão tá cada vez mais longuinha essa rapidinha aqui. Alerta no ninho do urubu. Pois é, senhores. Os protocolos do Flamengo têm realmente funcionado muito relacionado à pandemia. E prova disso é que ontem, né, foi detectado que um profissional, né, um preparador físico, né, lá no ninho do urubu, da comissão técnica do Flamengo, detectou que ele está infectado, né? O nome dele é Roberto Oliveira, ele testou positivo e já entrou no processo de quarentena, né? Até então, as informações que a gente tem, ele está sintomático, que de certa maneira é uma notícia positiva. Não teve contato com nenhum dos jogadores, não esteve presente, inclusive no jogo de Santos e Flamengo. Ao entrar ontem no ninho do urubu, seguindo os protocolos, obviamente foi detectado e já afastado. Ou seja, não teve contato. Embora eu acredite que hoje, terça-feira, provavelmente todo o elenco, comissão técnica, funcionários, etc., provavelmente serão testados todos eles de novo. Porque quando aparece um caso positivo, é natural que o alerta fique ligado, né? Junto a isso, também ontem foi dia de reapresentação da base rubro-negra no ninho do urubu, o Sub-16 e o Sub-17. E também foram detectados 2 casos. Isso é bastante importante para que o Flamengo fique ligado, mas é legal ao mesmo tempo, porque o Flamengo está seguindo os protocolos de maneira bastante rígida, competente e profissional, para evitar qualquer tipo de contágio, né? E principalmente disseminação entre os profissionais, elencos, sejam eles quais forem, profissional, sub-20, sub-19, sei lá. Tanto sub que eu já me perco toda hora quando vou falar sobre isso. Uma outra notícia, já deixando de lado aí essa notícia meio baixo astral, aliás, essa é uma notícia também complicadinha, mas enfim, vamos seguir com ela. O Flamengo vai ter que recontratar um médico por questões jurídicas no ninho do urubu. Ele vai voltar a trabalhar a partir de hoje no Flamengo por questões jurídicas. O nome dele é Marcelo Soares. Ele foi demitido há muitos anos atrás, se não me engano, em 2015, pelo próprio chefe do departamento médico, Márcio Tanuri. Na época, inclusive, ele saiu brigado do Flamengo e entrou com um processo jurídico contra o clube. Muito bem, esse processo jurídico rola até hoje e chegou a um patamar agora que, enfim, o Marcelo Soares dá-se a entender que o Marcelo seria uma boa iniciativa o Marcelo Soares ser recontratado pelo Flamengo para, enfim, de repente resolver alguma pendência que me parece jurídica. Eu vou até dar uma lida para que vocês fiquem mais a par de toda a notícia, né? A sua volta gerou enorme desconforto na atual gestão. Por conta da ação judicial, o departamento jurídico vetou o seu nome, o senhor Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo. Também foi contra após não ser bem avaliado por outros profissionais que trabalham no dia a dia da sede do clube, na Gávea. Mesmo sem uma avaliação positiva sobre o médico, feita por outros profissionais que trabalharam com ele, Rodolfo Landim foi convencido por uma ala
que a contratação dele será benéfica na rotina do futebol no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Atual chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, foi quem demitiu, como eu falei agora há pouco, em 2015. Eu acertei o ano. Naquele mesmo ano, o setor contou com outras saídas importantes, como a do Zé Luiz Runco, médico do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo durante muitos anos, aí, acho que aproximadamente, tá aqui, 34 anos. Enfim, galera, é um pouco polêmica essa recontratação do Marcelo Soares. Eu lembro da passagem dele no Flamengo, acho que muitos de vocês, quando virem a imagem dele, vão se recordar da passagem dele pelo Flamengo. Ele era um médico bastante atuante, até à beira do campo, quando era necessário. É um médico competente, mas a gente precisa entender de que maneira e que circunstâncias foram feitas essa demissão e que circunstâncias também jurídicas forçam tanto a volta dele ao Ninho do Urubu. De certo não é um médico ruim. Agora, dá um medo de repente, se a demissão dele tem a ver com alguma postura profissional ou antiprofissional, né? Se a postura dele... A gente fala muito, né, da questão do X9 hoje, que a gente nem sabe quem é. Não é o Marcelo Soares, pelo amor de Deus, longe disso. Ele está voltando hoje ao Ninho do Urubu, né? Mas, sabe, esse tipo de postura que a gente fica com medo? Pode ser no futuro alguma coisa que gere uma dor de cabeça. De certo todo mundo é contra e está sendo meio que forçado goela abaixo o cara voltar. É preciso a gente apurar, e vamos apurar isso e trazer mais notícias ao longo da semana sobre essa recontratação tão estranha deste médico, Marcelo Soares, no Ninho do Urubu. Muito bem, vamos ao próximo tema, que é Flaterá um setembro decisivo e longe de casa. É verdade, meus senhores, eu até peguei aqui, anotei os jogos do Flamengo em setembro. O Flamengo, a gente está aí pelo Brasileirão, com uma série de jogos pelo Brasileirão, e dia 17 de setembro, não conta para ninguém, mas é meu aniversário, dia 17 de setembro, não esquece. Manda um presentinho aqui pro Perrotinha, né? Manda uma mensagem bacana, dia 17 de setembro, não esqueçam, tá? Tem Flamengo Independente Del Valle, mas é aniversário do Perrota. Vamos lá. Dia 2 de setembro, Brasileirão, jogo fora contra o Bahia, a gente já sabe, agora na quarta-feira. Dia 5/9, Brasileirão também, Fortaleza, aí em casa. Dia 9 de setembro, também pelo Brasileirão, Fluminense, mas jogando como se fosse fora de casa, né? Manda invertido. Brasileirão, Ceará, fora de casa também. Dia 17/9, como falei, meu aniversário. Independente Del Valle, fora de casa, em Quito. Libertadores no dia 22 de setembro também, contra o Barcelona de Guayaquil. Dia 27 de setembro, pelo Brasileirão, Palmeiras em São Paulo. E dia 30 de setembro, pela Libertadores, o Independente Del Valle novamente, só que agora em casa. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa, sendo que um é o Fluminense, e obviamente vai ser no Maracanã, e 2 jogos em casa. Tudo bem que o Fluminense, mesmo que seja fora e seja no Maracanã, 3 jogos, então, no Rio de Janeiro, né? E dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jogos fora de casa. Então vai ser realmente um setembro longe de casa. Tudo bem que a questão do público, a gente ainda não tem abertura do público para ir aos estádios. Isso faz, obviamente, diferença. Mas, ao mesmo tempo, é importante enfatizar que o Flamengo terá, literalmente, um mês decisivo. Como é para vocês? Deixem aqui no comentário. Vocês acham que Domi chega ao final de setembro? Como é que o Flamengo chegará ao final de setembro? Será que já chega líder ou próximo do líder do Brasileirão até o final de setembro? As partidas da Libertadores, né? Com relação às vitórias, o quão é importante para a gente literalmente passar pela essa primeira fase e ter um bom encaixe aí, se bem que é sorteio, né? Para as oitavas de final. Queria muito saber as expectativas de vocês com relação a esse mês de setembro. E para finalizar, já é uma longuinha, já estamos com 19 minutos. Me perdoem, mas é muita notícia, né, para a gente passar. Nova ação com sócios torcedores tenta acalmar os ânimos, né? A gente sabe da crise que tem rolado sobre os sócios torcedores, principalmente o Off-Rio, né? Com o aumento dos valores dos sócios torcedores Off-Rio. E aí a Gávea, né, o marketing do Flamengo, cria uma nova ação em que os sócios torcedores poderão enviar frases para serem usadas como mosaico nos jogos do Flamengo. Elas deverão ter, no máximo, 3 palavras e deverão fazer parte do universo rubro-negro. É uma ação que é interessante, sim, mas será que realmente acalma os ânimos depois de tamanha crise na semana passada? Será que realmente essa crise vai perdurar?
É uma resposta difícil de dizer. Muitos sócios-torcedores desistindo, saindo, né, cancelando os seus planos. É literalmente muito polêmica essa situação, mas a ação eu acho muito positiva. Espero que perdure e que dê certo, né? Como tudo no Flamengo, a gente torce aqui para que dê certo e criticamos quando é necessário, assim como fizemos com relação à questão do sócio-torcedor, off-Rio, e tantas outras notícias, como hoje mesmo, essa notícia do médico, né? Ela é importante e a gente tem que ficar de olho para não dar mole. Senhores, essas foram as notícias da Rapidinha de hoje, dessa longuinha de 20 minutos. Mil perdões, mas realmente passamos todas as notícias aí. Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo e nos vemos às 21 horas na Live Zona para analisar mais notícias ainda do Mengão. Um grande abraço, um ótimo dia para vocês e até lá. Tchau, tchau.